Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos aqui iniciar mais uma atividade do Centro Espírita Cristãos e Coorta, a Evangelho Terapia dessa semana, e agradecemos a vocês que nesse longo tempo vem buscando acompanhar de alguma forma as atividades da casa, nesses vídeos que são postados no YouTube, né, os eventos que acontecem no Facebook. Agradecemos o carinho de vocês que têm buscado acompanhar esse trabalho, têm buscado estar sintonizado conosco, com a vibração da casa, mesmo que à distância, por meio da internet. E nós vamos, então, como disse, fazer a Evangelho Terapia dessa semana. E, no primeiro momento, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e agradecer. Mestre amado, gratos somos pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que habitamos esse orbe. Possamos, Mestre querido, nós que estamos no plano físico, buscarmos sempre o amparo dos amigos da espiritualidade, trabalhadores da tua seara, para que eles possam nos acolher, nos orientar e nos amparar na caminhada. E, acima de tudo, possam eles nos iluminar da responsabilidade que temos e da oportunidade que nos é concedida, de mergulharmos nos ensinamentos do teu Evangelho, para que ele possa conduzir a nossa caminhada. Que assim seja, com a graça de Deus. E nós abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, e abrimos o Evangelho no capítulo 7, que tem como título Os Pobres de Espírito. E nós vamos ler aqui a primeira mensagem da instrução dos Espíritos. É uma mensagem bem longa, nós vamos ler, obviamente, só um trecho, uma mensagem ditada pelo Espírito Lacordaire, na cidade de Constantina, em 1863. E o tema abordado, nesse primeiro momento, nas instruções dos Espíritos, é o orgulho e a humildade. E agora nós vamos ler um trecho da mensagem de Lacordaire. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, é muito interessante, porque aqui o tema abordado, quando nós falamos, é o orgulho e a humildade. E exatamente o título do capítulo é Os Pobres de Espírito, uma das bem-aventuranças ditas por Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, nós vamos entender aqui que Lacordaire, nesse trecho que nós lemos, esse pequeno fragmento, não chega a ser nem um trecho, um fragmento da mensagem dele, Lacordaire nos faz meditar na questão da humildade, que a humildade, na realidade, ela deve ser uma essência de postura em nossa vida. Não uma humildade no sentido de tentar ocultar, como ele coloca aqui, como uma veste que oculta as nossas deformidades. Não, a humildade ela tem que vir do interior, e se demonstrar no exterior por meio do nosso posicionamento, da nossa conduta, da nossa forma de ser. E é muito interessante nós pararmos para pensar nisso aqui, que é uma virtude que é esquecida por nós, que muitas das vezes nós nos achamos
numa condição de superioridade em relação aos outros. Ele cita aqui, por exemplo, né, algo que era muito comum, né, na Idade Média e até no período aqui da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da nobreza, né, dos títulos, a questão do sangue azul, do sangue mais nobre. E ele exatamente vem fazendo isso. Será que Deus criou essa distinção? Será que os corpos do pobre e do rico não são mesmo? As condições, né, de aprimoramento concedidas pelo Pai não são não são as mesmas condições para os dois, seja ele humilde, rico, né, ou seja ele pobre, né, uma pessoa que às vezes não tem uma condição financeira que venha a lhe contribuir. Então, o que Lacordaire faz com que nós venhamos a perceber aqui é que essa distinção do rico, do pobre, né? Essa distinção do favorecimento, desfavorecido, daquele que está em graça e do desgraçado, ela é uma coisa que é imposta por nós no contexto social. Obviamente, é uma ilusão, uma cegueira, como ele fala aqui, imaginarmos que Deus faz essa distinção. Deus não faz nenhuma distinção. O exemplo que ele dá é o mesmo corpo, é a mesma composição física, independente de deformidades, de necessidades pelas quais o espírito passa, a composição, vamos dizer assim, física, no sentido da matéria, né, dos sais minerais, dos componentes químicos do corpo, são os mesmos, salvo, obviamente, algumas diferenças por conta de questão de saúde. Mas Deus não faz uma distinção entre o rico e o pobre, né? Deus não faz uma diferenciação, Deus não faz um favorecimento a um e o esquecimento ao outro. E aí ele vem falando exatamente essa questão da humildade, né? E dá como exemplo Jesus, a humildade que Jesus tinha. E nós temos que parar para pensar essa questão da humildade, né? Porque às vezes nós imaginamos assim, aquela pessoa que fala baixinho, aquela pessoa que é muito educada nas colocações das palavras, aquela pessoa que tem aquela postura física assim, né? Muito requieta, muito, né, comedida, né? E nós imaginamos às vezes, fulano é uma pessoa humilde. Associamos essa aparência, associamos essa postura, associamos esse exterior da pessoa como sendo uma demonstração de humildade. E exatamente o que ele fala aqui, né? A humildade não é uma vestimenta para ocultar as deformidades do corpo. Ela é algo que vem de dentro para fora. Então, muitas das vezes, você tem essa pessoa que tem essa aparência, essa conduta que nos parece, no primeiro momento, de humildade, mas é uma pessoa extremamente, às vezes, arrogante, é uma pessoa vingativa, é uma pessoa que ela discrimina, né? É uma pessoa que, às vezes, no falar baixo, talvez esteja disseminando a discórdia, a maledicência. É uma pessoa que, às vezes, tem aquela aparência fragilizada, aparentemente humilde, mas que na cabeça faz um pré-julgamento, que na cabeça, às vezes, emite uma vibração, né, de inveja para com o outro. Então, isso não é humildade, né? É esse exemplo que ele dá aqui que é muito significativo. Não é uma vestimenta. E é aí o exemplo que ele dá de Jesus como uma referência de humildade. Jesus era, né, e é um grande guia e modelo em vários aspectos, e peguemos ele nesse aspecto de humildade na questão da conduta. Era, né, humilde na sua conduta, no tratar a todos de forma igual, no compreender as necessidades e limitações de todos, fosse aquele, de repente, mais abastado, mais rico, ou aquele miserável. Ele não fazia exatamente essa distinção de poder, de condição social, de favorecimento financeiro, né? Ele igualava e nivelava a todos. Então, isso é uma postura de uma pessoa humilde, né? E ele se colocava, né, nessa condição, de uma demonstração de humildade. E hoje, entendendo, né, a figura de Jesus como nós entendemos, imaginemos, Jesus é o formador
do nosso planeta, criou o nosso planeta, né? Pegou do fluido cósmico universal com as bênçãos do Pai o material necessário para estruturar a formação do nosso planeta. Um espírito que tem o mais alto nível de desenvolvimento intelectual. E aí, quando eu fiz essa questão de desenvolvimento intelectual, é para imaginarmos a criação material do nosso planeta, o conhecimento, né, intelectual de Jesus para conseguir elaborar isso tudo. O desenvolvimento moral desse espírito, que nos é guia e modelo, que sai de páramos celestiais que são inatingíveis a muitos de nós no primeiro momento e muitas das vezes inimagináveis para nós, sai desses páramos celestiais de uma vibração diferenciada, de uma estrutura de psicosfera diferenciada, de uma estrutura mesmo de ambiência material diferenciada, sai desses páramos celestiais, dessa esfera sublime que é do nosso planeta, mas num plano extremamente elevado, e vem até a crosta terrestre. Então, é o governador do planeta vindo à crosta terrestre e quer dar a demonstração de sua humildade, não numa demonstração simplesmente alegórica, mas numa demonstração alegórica a fazer com que viéssemos a fazer uma reflexão profunda desse espírito que nasce numa manjedoura, numa estrebaria, desse espírito que, apesar de todo esse desenvolvimento que tem espiritual, moral e intelectual, sempre esteve entre os humildes e sempre teve uma postura realmente de humildade. Então, por isso ser esse grande referencial como né, é Jesus. Porque ele demonstrava uma humildade que, como coloca aqui na Cordé, é um sentimento que nos nivela. E ele tentava demonstrar isso, ele nivelava a todos e demonstrava que nós devemos, né, utilizando de uma postura de humildade, nos nivelar e nivelar a todos. Não existe um melhor do que o outro. Não existe um mais favorecido do que o outro. Existem as distinções intelectuais, existem as distinções sociais, existem as distinções de várias ordens? Existem. Entretanto, vamos entender que essas distinções são reflexo daquilo que o espírito necessita passar. Um espírito que às vezes está numa condição de abastança, de favorecimento intelectual, de um favorecimento social, ele às vezes está passando por aquilo, né, por um processo de prova. Ele está passando por uma prova. E às vezes o espírito que nasce numa condição, né, de inferioridade social, de necessidade econômica, está também passando por uma prova. Então não existe favorecimento do rico nem o esquecimento do pobre, não. Ambos espíritos, em condições diferentes, estão passando por prova ou por uma expiação. Ser rico, então, às vezes é uma expiação, André? É. Porque talvez você tenha mal utilizado essa riqueza no passado, tenha a oportunidade de novamente, né, estar ali, naquela condição, para dar, né, uma estruturação melhor àqueles favorecimentos que você tem. Então, pode ser uma expiação, pode ser uma prova. Então, a humildade, ela independe exatamente dessas questões sociais. Por isso é que Lacordaire fala que a humildade nivela a todos nós. Porque é um nivelamento no sentido de condução moral, não no sentido de distinção material. Não, é o sentido da condição moral. Por isso é que ele fala aqui que é uma virtude esquecida dentre vós. Né? Uma virtude nesse sentido, da postura moral, da condução da sua vida no aspecto, né, da moralidade, do caráter, da integridade, do equilíbrio. Então, nós temos que parar a pensar nisso, né? Porque nós temos a oportunidade de entender que Deus não favorece a ninguém e que estamos todos nós, na condição em que estejamos, tendo a oportunidade de reformulação. Porque você vai ter, às vezes, né, aquela pessoa que ela tem uma condição social, né, de pobreza, mas ela não é humilde. É uma pessoa, às vezes, arrogante, prepotente, uma pessoa racista,
uma pessoa que discrimina e distingue o outro. Em contrapartida, você vai ter uma pessoa, às vezes, de favorecimento material, que é uma pessoa extremamente humilde, que trata os outros por igual, que busca, às vezes, utilizar, né, dos ganhos que tem no sentido de contribuir com o outro, de auxiliar o outro, no aspecto material mesmo. Então, por isso que ele fala, né, é algo que nós temos que parar para pensar, porque é realmente uma postura, né, de conduta, não uma distinção no sentido de favorecimento, é uma postura de conduta. Então, nós temos que buscar exercitar essa humildade. É um processo de exercício individual, particular. Começarmos a tentar trabalhar e adquirir uma real humildade. Não essa humildade subserviente, que às vezes ela é deturpada, nem uma suposta e falsa humildade. É uma humildade realmente de perceber o outro como igual, de tratar o outro como igual, esteja ele acima de você ou abaixo de você ou no seu mesmo nível. De ver a todos, como ele coloca aqui, como irmãos, como integrantes de uma grande sociedade é, 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 dirigida por Jesus, né, concebida pelo Pai, em que todos somos irmãos. Temos um Criador, um Pai, né, em comum. Nós estamos todos ali na condição de filhos, de criaturas. Então vamos parar para pensar nisso, né, nessas orientações dadas por Lacordaire. O exercício que nós temos que fazer é incessante, o exercício que temos que fazer com perseverança, com determinação, para desenvolver em nós, né, essa real humildade, essa postura de olhar o outro e entender que estamos todos, independente das condições nas quais nos encontramos no momento, estamos todos na mesma condição, na condição de espíritos, no processo de aprimoramento, de reformulação, de refazimento da consciência perante as leis divinas e amparados exatamente por esse Pai, amparados pela figura de Jesus, para que todos nós venhamos a crescer e nos desenvolver como espíritos. Obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, muita paz.